Alô, estamos no ar, mais uma vez, dia 21 de setembro de 2012, mais uma vez, pulando a cerca. Pulando a cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É um programa exatamente como a vida, exatamente. É um pequeno programa, uma grande bandeira. É um programa de oposição, oposição à corrupção, à falta de cidadania, à falta de educação e à falta de saúde. É um programa do não à corrupção. Hoje, o programa Pulando a Cerca vai trazer dois grandes convidados. Mas o Pulando a Cerca é apresentado por mim, Daniel Suturianci, médico, o único apresentador de televisão que já teve um AVC, acidente vascular cerebral, e continua no ar. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. E estamos aqui. Hoje, os nossos convidados são dois grandes mestres do direito. O programa de hoje vai seguir a série Direito e Justiça. Justiça e Direito Humano. Hoje é o papel do advogado no direito e na justiça, ou seja, na sociedade. Vamos convidar para pular a cerca o nosso eterno convidado, o doutor Modesto da Silveira, grande Modesto, advogado, nosso convidado. Daniel, é sempre um prazer pular essa cerca para te rever, tá bom? Então, Modesto, pular a cerca é um grande prazer. Um prazer quase orgástico de ter você aqui como um grande mestre do direito. E vamos convidar outro grande mestre do direito, o doutor Fábio Celso Gomes Pereira. Fábio Celso, pula a cerca. Pulou. Prazer, né? Um enorme prazer ter dois mestres aqui. Fábio, está nervoso? Não, estou sofrendo as emoções da experiência. Fez xixi? Lá atrás. Tá. Então tá bom. Modesto, fez xixi? Olha, eu quero dizer, eu acho, eu tenho aqui, eu acho que você, de propósito, marca este programa com acontecimentos muito importantes. Você sabia que hoje, mundialmente, foi um dia que marca, hoje foi o dia em que os Estados Unidos invadiram pela enésima vez o Haiti. No Brasil, foi hoje também que sequestraram, se não me engano, mataram o Letelier, aquele famoso ministro do Allende, do Chile, mataram em Washington. E foi hoje que aqui no Rio de Janeiro sequestraram aquele bispo Adriano Hipólito de Nova Iguaçu. É um dia cheio de histórias, você parece que escolhe de propósito, né? Então, e escolheu um tema que é exatamente o papel do advogado, direitos humanos, direito, enfim, né? Então, vamos começar com o Fábio Celso, que meu amigo há muito tempo. Fábio, qual é a tua visão do papel do advogado na justiça e do direito humano, Carlos? Bom, você disse lá fora que o programa não tem pauta. Eu diria que o programa poderia ser considerado como um programa sem roteiro. E se é um programa sem roteiro, eu me permito
a usar desta boa anarquia para dizer a você que eu lhe trouxe de presente um livro. E fiz uma dedicatória, o livro não é meu, comprei especialmente para você e já li também. Eu escrevi a Daniel, exemplo de superação e dignidade, com as homenagens do Flávio Celso. E vou dizer por que eu fiz essa singela e lacônica declaração. Eu entendo, e vou responder a sua pergunta de cabeça, a importância do advogado na sociedade, no direito, na justiça, é de tamanha relevância que talvez seja a única atividade profissional que a Constituição brasileira diz que é indispensável. Veja bem. Mas por que eu acho que você é exemplo de superação? E por que eu acho que você é exemplo de sabedoria? Há muitos e muitos anos, eu estou aí me referindo a 1968, eu estava como aluno da Universidade Federal Fluminense, da nossa querida e inesquecível Faculdade Fluminense de Direito, com aquela arquitetura jamais esquecida por qualquer um que tenha passado por ali, aquela mangueira na entrada principal da porta, a nos comunicar e a nos mostrar a beleza dos seus frutos. E nós outros, na simplicidade e nas emoções do garoto e da garota, sob aquela árvore, nos postávamos a apreciar a beleza de nossas colegas. Mas um professor que eu considero um fenômeno, uma figura extraordinária de homem público, de magistrado e de cultura, João Luiz do Boc Pinot, cuja história há de ser escrita com letras que jamais poderão ser apagadas. Dava a ele a aula de introdução à ciência do direito, uma matéria complicadíssima para ser entendida, e mais complicada ainda quando era ministrada pelo gênio João Luiz do Boc Pinot. Você foi aluno dele? Fui aluno dele, fui aluno Então, dele. deixa eu lhe dar uma informação interessante. O João Luiz, que eu conheço, concordo até com o entusiasmo da sua gestuália. Realmente, ele foi seu professor, foi juiz cassado, né? E eu tenho a honra, aliás, de participar com ele. Ele é presidente de uma organização chamada Casa da América Latina. E eu sou vice-presidente dele. Tudo que você disse é verdade, e muito mais até. Que bom. É uma figura muito boa. Ele já veio aqui, se não veio, é preciso até vir conversar com o João Luiz de Boc Pinot. É uma figura extraordinária. E você sabe que ele canta ópera? Sei, e toca divinamente o piano. É. Eu um dia disse a ele, porque ele foi atingido pela Revolução, ou como você prefere, pela ditadura, ele foi cassado. E ele recebeu uma homenagem fenomenal da turma de Direito da faculdade. Mas antes dele ser cassado, eu perguntei a ele, a minha turma tinha 920 alunos, porque era a primeira turma que tinha se submetido à famosa prova múltipla escolha. E eu perguntei a ele, mas professor, diante desta filosofia que o senhor defende e que o senhor transfere ou tenta transferir para nós, qual é a primeira qualidade que um advogado deve ter?
E ele, de pronto, muito próprio dos portadores de cultura, né, elevada, conhecimento e sabedoria. Porque é o advogado o primeiro juiz da causa. Mas é isto mesmo. Eu tenho 43 anos de advocacia e estou convicto, como o mestre Pinot disse lá atrás, é a mais verdadeira de todas as afirmativas. E olha, posso complementar? E deve. Conheci o Pinot até durante os piores momentos da vida dele, quando ele era casado com C cedilha e casado com 2 S's, e pior que isso, preso pela ditadura militar. Eu fui advogado no processo dele, não dele, de outros no processo dele, e tive a melhor impressão. E a conduta dele lá foi também não só de conhecimento, sabedoria e dignidade. Tudo que você falou eu concordo e até acrescentaria mais esses pequenos detalhes. Enfim, é um modelo daquilo que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Justiça, direitos humanos, enfim, ele é um modelo e um exemplo disso. Nós iremos discutir de agora em diante. Isso, e vejo na experiência da minha banca advocatícia que realmente eu sou o primeiro juiz da causa daquele cliente que vem ao meu escritório. Porque eu preciso ter o que o professor Sebastião, de matemática, do colégio Bittencourt Silva, dizia. Ele apanhava o lápis e dizia assim: saber ouvir, estou falando do meu ginásio, saber ouvir. E saber ouvir é uma ciência, Então, o advogado precisa efetivamente saber ouvir o seu cliente e não ser um elemento a impulsionar as emoções que o cliente traz. Porque cada cliente que chega ao seu escritório, ele chega efetivamente com uma pretensão única de que o direito está do lado dele. E nem sempre isto é uma verdade. Claro que não. Quando há um choque de interesse, o curioso é que cada um acha que está com todo o direito, o outro lado também. Evidente, não é? É isso. Quando você examina a situação, às vezes é totalmente diferente, até contra os dois, e em certas circunstâncias a favor dos dois. Enfim. Pois é, e aí você precisa ter sensibilidade. E aí eu volto a João Luiz do Bock Pinot. Precisa ter conhecimento, sim, e sabedoria, para mostrar ao cliente que aquele foco que ele faz e transfere para você, talvez não seja a verdade plena. Daí, no direito moderno brasileiro, os chamados juízes conciliadores, tendo todos eles um resultado altamente positivo, porque se resolve as coisas com muita facilidade. Mas vou fazer um nexo no meu discurso inicial. Mas eu falei de sabedoria. Quantas e quantas vezes, diante de juízes de cultura invulgar, conhecedores profundos do direito doutrinário, mas ainda com a ausência da sabedoria. Por isso eu entender, com todas as vênias, que o melhor juiz não é aquele que mais sabe direito, mas é aquele que tem sabedoria para a aplicação da norma legal. E fazer justiça com isso. Fazer justiça. Porque é complicado. Mas vamos deixar o subjetivo e vamos entrar no objetivo. Eu disse aqui para Daniel, sabedoria. Daniel é um sábio. Daniel anunciou aqui o AVC que ele teve.
há 5 anos e pouco, eu fazendo a minha barba, eu constatei que havia uma saliência nesta região aqui. E como o escritório hoje tem uma gama de processos em defesa de médico e do hospital, eu tinha estudado que essas saliências, esses quistos moles, e que flutuam de um lado para o outro, eles não devem oferecer a preocupação de um câncer. Mas crescia. E eu falei com a minha mulher, Estela: ô Estela, você analisa aqui, passa essa mão aqui, vê se você está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma saliência. Fui eu ao pescoço outra vez, uma saliência. Eu disse: eu vou procurar um otorrino. Procurei o otorrino, ele imediatamente: não estou vendo absolutamente nada. Eu vou receitar para você um anti-inflamatório. Daqui a 5 dias, 7 dias, isso passou, a história do anti-inflamatório. Eu tomei e disse a ele: olha, estou aqui, mas não regrediu. Bom, já que nós fizemos isso, vamos fazer uma ultrassonografia? Vamos fazer uma ultrassonografia. Eu fui fazer uma ultrassonografia com uma médica que é muito minha amiga. Ela fez, mas eu sabia que ela era minha amiga e que ela não gostaria de ter encontrado nenhuma suspeita. E ela foi seduzida pela amizade. E eu disse: não estou vendo nada, esses são gânglios, características próprias, não tem absolutamente nada. Quando chegou meia-noite, ela me telefonou: ô Flávio, eu estou achando que é melhor você fazer uma ressonância, uma tomografia. Tá bem, então eu vou fazer no Rio de Janeiro. Quando chegou, eu fui com a minha filha Flávia. O médico me procurou disse: olha, eu estou encontrando algo que me parece estranho, seria melhor uma biópsia. Fui fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, caracterizou um câncer, que não me foi dito de imediatamente, porque ninguém saberia qual seria a minha reação. Eu quero chegar à sabedoria. Dito isto, eu fui procurado por um amigo meu que é médico. Aliás, eu tenho grandes amigos médicos. E ele me disse: olha, eu vi a sua lâmina e eu quero, com a minha equipe, operar você depois da manhã. Mas então você está me dizendo que é um câncer? Eu disse a ele. Ele disse: é um câncer. Eu voltei, estava descansando, era um domingo, e disse para minha mulher: vamos lutar. Eu tenho a impressão que vou superar isto aí. E graças a Deus, ele, médico, não gosta que eu faça essa colocação de graças a Deus, porque ele disse que ele é o Deus. E eu até acredito que ele esteja próximo lá de Deus. Ele não é o Deus, mas esteja lá. Após 8 horas de cirurgia, em que podia acontecer tudo, e o doutor Daniel sabe mais do que nós dois que estamos aqui em relação a isso, eu tive a minha voz preservada, tudo correndo muito bem, mas sem a tireoide, que não me faz nenhuma falta com o acompanhamento que eu estou fazendo. Entro agora no ângulo da sabedoria. Imediatamente, a minha mulher falou assim: como vai esta história correr pela Amaral Peixoto? Porque Amaral Peixoto é a grande passarela dos advogados, não é? O que vão dizer? Você está literalmente comprometido, não há mais possibilidade de advogar? Eu disse: olha, Estela, eu vou usar uma outra técnica. Eu vou dizer a todos que encontrar na Amaral Peixoto de que eu tive um câncer de tireoide e que estou presente e vivo, muito vivo na Amaral Peixoto. Houve exatamente a inversão. As pessoas me diziam: você não teve o câncer, absolutamente.
Isso tudo está superado, porque você está ótimo, você está em pé, fez audiência, eu vi uma audiência sua. Quero dizer, usei da sabedoria, porque se eu tivesse omitido, ou você, nós ficaríamos numa situação um tanto complicada. Então, esta é a razão desta dedicatória da superação. Eu me considero também uma pessoa que superou aquela problemática. Então pulou a cerca. Efetivamente pulei a cerca e não caí. E você disse que o Daniel é um superador também. E ele superou todos os problemas que teve e está aqui lutando pela saúde, pela lei, pelo direito e querendo discutir com a gente direitos humanos, o papel do advogado na vida social e na justiça, né? Você, como advogado, com essa experiência toda que teve e deu demonstração, parecia até estar num júri, me deu vontade de fazer um contraponto com você e entrar no seu jogo de júri. Houve momentos em que você me pareceu o Sobral. Sobral, você lembra do Sobral? Sobral foi meu advogado, por intermédio do meu irmão, quando eu tive uma prisão de horas, porque foi procurar meu irmão que tinha sido acusado. Foi meu companheiro de luta, na luta contra a ditadura de 64 até o final. Atuamos juntos em muitos casos, no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, em vários lugares. E ele sempre eficiente e com essa gestuália eficiente que você até adotou parecendo filho dele. Obrigado. Seria uma honra, seria uma honra. Mas ele era uma figura muito boa, né? Vamos lá. E você, como advogado nesta sociedade, e os direitos humanos, você acha que são muito violados? Olha, eu tenho uma preocupação, e digo isso aos meus colegas de escritório, que são 5, certamente brilhantes, até porque duas dessas colegas são minhas filhas, ainda com uma sabedoria parcial. Eu digo que eu tenho algum receio na exacerbação dos direitos humanos. Precisamos ter regras, Agora, não podemos desconhecer de que o Brasil avançou, não me parece? Não há dúvida nenhuma. É lógico que a cada direito corresponde um dever também, né? Quando a gente fala em direitos humanos, está pressuposto que o cidadão que quer exigir um direito cumpra o seu dever de respeitá-lo com relação a outro ou outros, né? Eu acho que avançou muito depois da ditadura. Da ditadura não havia nenhum direito humano respeitado. Quando eu disse aqui, no começo, lembrando que hoje é uma data em que um bispo da Igreja Católica, aí em Nova Iguaçu, não foi preso não, ele foi sequestrado por oficiais do Exército, como se fossem bandidos, né? Então, você vê que os direitos humanos naquela época não existiam, havia deveres e submissão à violência da lei. Mas desde que recomeçado o processo democrático, a gente realmente tem avançado bastante. Não avançou tanto porque a humanidade ainda patina na compreensão de muitos dos direitos, né? A partir do direito e dever das nações de cumprir o seu papel pacifista e resolver as coisas no debate, no diálogo. E, no entanto, o que você mais vê é guerras, conflitos, não há uma evolução histórica sem que haja uma involução da violência ao mesmo tempo, né? Agora, é evidente, você não pode comparar os dias de hoje com essa liberdade com que nós estamos falando e você gesticulando lindamente, com o tempo da ditadura, em que, às vezes, por dizer uma verdade, algumas das verdades que nós estamos dizendo aqui agora, você poderia sair por aquela porta e nunca mais dizer verdade nenhuma,
porque você poderia desaparecer e o direito máximo do indivíduo, que é a própria vida, ser violada sem que ninguém tomasse conhecimento do que aconteceu, não é verdade? Hoje não, hoje são as violências mais ou menos rotineiras da história e que também contra as quais nós temos que continuar lutando, mas sem ditadura, sem tirania, não é verdade? Nós que passamos por aquele período, e você, direto ou indiretamente, como todo mundo, foi vítima direta ou indireta da ditadura. O seu irmão, você me contando, sim, foi vítima sim. direta. Você, de algum modo, indiretamente. Indireta. E eu fui vítima direta. Eu próprio, como Sobral Pinto, a que você se referiu, fomos sequestrados durante a ditadura, nosso direito de ir e vir violado, nosso direito de atuar profissionalmente foi violado e o direito até de integridade física e psicológica, intelectual foi violado através de torturas. Não ousaram torturar fisicamente Sobral, nem a mim, nem outros poucos advogados que também foram sequestrados, porque eles não queriam marcar nem deixar prova de que até advogado que defende os direitos humanos e a lei estavam sendo violados fisicamente. Então, nos torturavam muito de forma psicológica, mas não física. O Odécio e o Fábio, eu vou colocar essa questão. Você está colocando a ditadura. Toda ditadura, militar ou civil, é uma espécie de bomba atômica. Ela explode e mata milhares de pessoas. E continua a matar, pela radioatividade, pelo menos mais 100 anos depois. Hoje, me parece que o Brasil está no meio do caminho da radioatividade. O impacto inicial foi terrível. O Brasil tornou-se um quartel militar, sem direito algum. E, com o tempo, vai a radioatividade destruindo. Hoje, na minha visão, estamos no meio do caminho. 50 anos passou da ditadura, ele vai faltar mais 50 anos para reconstruir o que deve ser reconstruído. Essa é a minha visão. É uma visão, não é positiva nem negativa, é realista. Estamos no meio do caminho, mas ainda falta o resto do caminho, que é a outra metade. Vocês concordam ou discordam disso? Não, eu respondo? Responde, o que você acha? Eu volto a dizer, eu acho que nós avançamos. Eu acho que nós avançamos. Mas me preocupa e me traz uma certa revolta. A expressão é esta, no sentido mais amplo da palavra, revolta. Eu não posso falar em direitos humanos sem atentar que nós estamos vendo todos os dias e todas as horas a ausência primária deste direito dentro dos hospitais. Não há como internar paciente em hospital. A televisão mostra aqui e ali a ausência de lugar para colocar um paciente que está muito mal. Eu pergunto a você, isto não é direito humano? Então, você fala, para você conhecer o Brasil, basta ir no hospital público, você vai ver Evidentemente. a falta de direito. As universidades públicas estão sendo privatizadas por um bando de universidade particular. E o direito está... E o público, o particular está aumentando.
Olha, você fez uma provocação muito interessante quando você falou que é como se fosse uma bomba que vai causando danos em círculos concêntricos até que o tempo e o lugar vá resolvendo suavemente, como a onda num lago tranquilo. Você joga uma bomba, é claro, as grandes ondas iniciais que vão amortecendo. Acho que nós estamos ainda no meio dessa onda violenta, não causando no momento, mas pelo menos você está há quase 50 anos da explosão dessa bomba, portanto, há quase meio século, de 64 a 2012, são 48 anos. Já vamos para 49, praticamente meio século. E outro meio século se passará antes que a gente supere, pelo menos, as consequências, o que ficou de toda aquela explosão, outro meio século se passará, até porque muita gente que sofreu no final da ditadura, digamos 85, vai morrer daqui a quase um século, e isso vai deixar lembrança, sequela, tudo aquilo que resta de todo aquele impacto. Enfim, são tantas as coisas, a humanidade parece tão atrasada em tantas coisas. Você menciona, por exemplo, uma questão muito importante, que é a falta de assistência à saúde, né? Que diz diretamente a vida com tudo que é necessário a ela, a saúde, a segurança e tudo mais. E nós estamos, não é no Brasil, no mundo estamos atrasados em todas essas questões básicas e fundamentais ao ser humano para que ele consiga ter um mínimo de alegria e felicidade, né? Até porque sem vida, com tudo que é necessário, a alimentação, a saúde, a liberdade e tudo mais que isso envolve, é uma coisa da maior importância e nós, infelizmente, não temos. Algumas pessoas têm praticamente tudo e até mais do que tudo, e outras não têm essencial para viver, não têm condição sequer de vida, ainda que precária. Por isso que há pouco tempo o Daniel mesmo provocou essa discussão aqui, e nós chegamos à conclusão de que, já que as estatísticas mostram que há uma morte diária só de fome e de mais de 30 mil pessoas, ou seja, 30 e poucos mil vezes 365, 11 milhões, que vezes a vida que nós vivemos até agora e iremos viver. 70, 80, 90 anos, ou 100 praticamente do Sobral Pinto. Então, são cerca de 1 bilhão de pessoas morrendo só de fome, seja na infância, na juventude ou numa pseudo-velhice antecipada. Mas eu pergunto a você, entre aquela época de 64, o golpe que você chama de golpe, e hoje, você não acha que nós demos alguns passos? E se nós formos buscar filosoficamente, nós podíamos dizer que toda grande caminhada consiste necessariamente no primeiro passo. Você concorda? Pois é, mas concordo no seguinte sentido: durante a ditadura foram passos para trás, foi um retrocesso histórico daquilo que é uma tendência humana de evolução. Superado, nós estamos reconquistando espaços, inclusive espaços vazios que ficaram. A ditadura fez lacunas de cultura, lacunas de pessoas. Por exemplo, ficamos com lacuna de grandes políticos importantes, intelectuais importantes, que morreram, foram mortos, desistiram de Brasil, ficaram lá fora
por meia geração, uma geração, ou até vida inteira, muitos deles não voltaram. Eu fui advogado de um intelectual aqui de Niterói, professor da UF, que era tão brilhante que quando ele começou a ser perseguido aqui, foi preso, quando eu fui advogado dele, ele acabou aceitando um dos 3 convites que fizeram a ele, um para ir para os Estados Unidos e 2 para a Europa, um Suíça, outro França. Aceitou um deles, não porque ele quisesse sair do Brasil, ele disse, eu não quero sair do Brasil, mas aqui não só me perseguem, como não permitem que eu trabalhe, que realize a tarefa de ensinar bem e realizar tarefas científicas. Então, abandonou o Brasil e foi embora para a Suíça. Parece que era melhor. Oferta, não oferta em termos de dinheiro, oferta em termos de liberdade de trabalho científico, laboratório, etc. Então, houve essas lacunas todas que ficaram, muitas delas não foram preenchidas ainda, e agora sim, estamos dando passos, às vezes lentos demais, mas para frente. Lá nós demos passos para trás. Você sabe a minha preocupação? Durante muito tempo, eu fui professor, porque sou formado na Faculdade de Filosofia. E eu vejo com uma certa tristeza de que a juventude, olha, estou incluindo a juventude aqui das minhas filhas, uma com 30 e outra com 33, elas não conhecem, na essência, esse fato revolucionário, ou esse fato ditatorial. E isto, efetivamente, vai acontecer com meu neto, o Gabriel, que tem 3 anos e 9 meses, o que é muito ruim. E você quer que eles conheçam? Eu quero que eles conheçam. Se quer, é muito simples. Aqui mesmo já travamos debate sobre isto. E se interessar a eles, eu forneço o local, dia e hora em que eles podem não só ouvir palestra e questionar o palestrante, como ver filmes do período. E mais, até mesmo essa Comissão Memória e Verdade já fez até na OAB debate fantástico sobre o tema. Na ABI, OAB, várias faculdades e até mesmo Pedro II e colégio de 2º grau estão desenvolvendo esse debate, geralmente com vítimas, apresentando vítimas e apresentando advogados e pessoas que militaram naquela época. Porque não podemos apagar a história, né? Não, de jeito nenhum. A história está escrita. Você mesmo, como é um advogado bem relacionado, se quiser, pode provocar um debate na sua igreja, no colégio ou na faculdade da sua filha, no colégio do seu neto. Eu te asseguro, eu irei ser convidado, mas eu te asseguro, posso apresentar pessoas que vivenciaram, foram vítimas e podem exibir até marcas no seu corpo, mais ainda na sua alma, gente de Niterói, Rio de Janeiro, de qualquer parte do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Modesto, a lei da anistia de 77... A anistia de 79, não, 79, isso. Não revela a história. Foi uma lei na anistia parcial que não pode revelar a história. E o país sem história é capaz de repetir tudo de novo, pior. Então, essa lei da anistia foi um tapa-buraco, mas não revelou a história, nenhum torturador foi processado, preso, e assim foi. E a história está embaixo do tapete. E o país que não tem a sua história revelada, o que o Flávio Celso disse das filhas, vai acontecer. A história vai passar, vai ter outra ditadura, vai ser pior ou igual, e não conhecemos a história. O Pulando a Cerca é um programa da Universidade Federal Fluminense, a televisão, a UF. Aqui tem liberdade. Mas os canais comerciais, a mídia comercial nunca vai revelar a história.
Olha, você atingiu o alvo. E quem não conhece a sua história é capaz de repetir os erros que foram cometidos. Não vou objetivando o que digo. Você sabe quem deu a iniciativa do golpe aqui no Brasil? Não, apoiado por todas as forças nacionais, civis, empresariais e internacionais, que ela veio de Washington fundamentalmente, e dos grandes empresários que financiaram o golpe no Brasil. Pois bem, quem foi o mensageiro de toda essa gente? Não é civil, empresarial, imperial e militar. Esse golpe foi dado por quem? General Vaca Fardada, General Mourão Filho, correto? E ele já tinha sido, como não foi punido, não foi revelado, ele não foi denunciado à população como golpista anterior, que ele tinha sido, até das cartas falsas contra Arthur Bernardes, etc. Ele era golpista lá, não sofreu nada, nem foi denunciado, foi perdoado por antecipação, ele repetiu, e se sobrevivesse, estaria dando novamente agora, se pudesse. Então, você não conhecer a verdade da sua história e você não ter meios como evitar que aconteça de novo, vai acontecer outra vez. Então, meu caro, eu acho que a gente tem que revelar a verdade. Aquilo que for punível pode e deve ser punido, e evitar que os seus filhos, suas filhas, seus netos, os nossos filhos, netos, bisnetos, evitem passar pelo que nós passamos e o que as gerações passadas também passaram por outras ditaduras anteriores, e considerando que o Brasil não é um país de muitas ditaduras, há países muito piores que o nosso, que só tem uma ditadura atrás da outra, uma ditadura sucedendo a outra, quase que formando, na verdade, verdadeiras dinastias de ditaduras familiares até. Então, olha, o Modesto e o Flávio Celso, o papel do advogado é fundamental. Hoje no Brasil tem N faculdade de direito, mas eu não sei a qualidade dos advogados que são formados para defender o próprio direito e o direito humano. Não é a faculdade de direito que faz uma formação por lucro, por capital. A faculdade de direito tem que formar, deve formar, pessoas que defendam a sociedade, o direito humano, não o outro lado, que é o lucro, a empresa particular. Deve sim também, mas deve defender essa população que está morrendo no hospital. Deve defender a população que não tem escola, não tem meio de sobrevivência. Casa para morar é o papel do advogado num país tão grande e rico como o Brasil. Vamos terminar, mas é uma palavra e o Flávio outra palavra. Papel do advogado. Em uma palavra, eu acredito com toda a intensidade do papel do advogado na democracia. Isso. Modesto. Sobretudo, direitos humanos, justiça, através do conhecimento e da sabedoria e sensibilidade que ele puder adquirir ao longo da sua vida. Então, vamos terminar. Justiça, direitos humanos e saúde, educação, cidadania. Vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês.